Bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus. Deus possa abençoar o nosso dia. Como eu falei, eu tenho um propósito agora com Deus de todos os dias, ou às vezes, quando possível for, tá trazendo algumas mensagens positivas, trazendo alguns testemunhos que eu vivi, porque às vezes ninguém sabe, né? Só nós mesmos sabemos o que passamos para sobrevivermos e mantermos nossa família viva, alimentada, bem vestida e também felizes. E às vezes nos momentos piores, difíceis, momentos mesmo das nossas vidas, quando estamos passando por dificuldade, que é o momento que às vezes Deus mais quer falar conosco e com o próximo. E a nossa Bíblia Sagrada, o nosso livro de fé, tem aproximadamente 1189 capítulos e 31.100 versículos. E desse tanto de versículo e capítulo, eu queria separar um para compartilhar comigo e você nesta manhã, que me chama muita atenção. Porque, inclusive, eu desbloqueei de meus status muitas pessoas, porque eu sou uma pessoa bem seletiva. E às vezes eu tenho muito medo do invejoso, o falso e o ciumento. E eu tenho muitos amigos que são meus amigos, mas são ciumentos, são invejosos e tem o ego alto. Aquele tipo de pessoa que se você tem um carro, ele tem um. Mas se você comprou melhor que o dele, já incomoda. Então pessoas pra mim assim, pode ser meu amigo, mas pra poder ver o que eu faço, fazer o que eu faço, eu prefiro distância pra continuar sendo amigo. Mas nessa manhã eu não vim falar sobre inimizade, mas eu fiz questão de desbloquear muita gente do meu status para poder ver esta palavra de Deus, não minha. Porque tem pessoas que precisam de mudança. O que traz a nossa mudança é o confronto. Eu mesmo preciso de mudar muitas coisas. Eu entrei em enrascadas por faltas de ouvir certas pessoas. Eu entrei há 3 anos atrás numa problemada, uma atrás da outra, perdi carro, fui preso, devendo agiota e caralho a quatro, como se diz, bebida, droga, em depressão. Por quê? Porque a palavra me falou, Isaías 55, um pastor me disse que se eu não consertasse a minha vida, isso há 3 anos atrás, e tomasse a posição, Deus tiraria aquilo que eu tinha, até aquilo que eu não tinha, Ele ia tirar. E que eu poderia tentar ajuntar tesouro, mas eu ajuntaria tesouro num saco furado, aonde coloca e sai. Então olha que sério isso. E ainda falou comigo mais, esse pastor. Falou comigo assim: por que gastar aquilo que não é pão? E eu, na verdade, irmãos, não acreditei muito não. Pensar, esse cara quer que eu vá pra igreja e gosta muito de mim. Continuei fumando, continuei bebendo, continuei afastado. E hoje, infelizmente, se não for o milagre de Deus, dá não. Por isso que, como se diz, se não for pelo amor, é pela dor. Mas Ele nunca nos abandona, irmãos. Sempre Ele nos dá uma chance. Então, como eu falei, né, a Bíblia tem muitos capítulos, muitos versículos. E um em especial eu queria compartilhar com você. E simples assim, ó. Lucas 1,37. Fala assim conosco: porque para Deus nada é impossível. Novamente, vamos repetir. Porque para Deus nada é impossível. Queria contar um testemunho para os irmãos que quando eu fui embora daqui para Vitória, eu morei em Vitória 7 anos, não foi porque eu quis morar em Vitória, não. Porque eu queria conhecer a praia também, não. Teve um irmão meu, que eu não quero falar nome, me passou a perna, como devendo mais de 25 mil reais em cheque, e me fez muita falta. Eu tive que, quase que perdi meu carro. Eu tive que vender meu apartamento no predinho. E teve um pastor, que pra mim não é pastor, coisa nenhuma, é um falso profeta, também me passou a perna, emprestei pra ele 5 mil reais. E além dele não me pagar, ele começou a falar mal de mim, e aquilo me entristeceu. E eu confesso aos irmãos que eu fui na porta da igreja armado pra matar ele. Só não matei porque o meu amigo que tava do meu lado mudou de ideia na hora. Então eu vi que eu tava correndo o risco de acabar com a minha vida se eu continuasse aqui nessa cidade, com mágoa de um irmão e de um falso pastor. Então eu lembro que eu tinha um Gol G5 nessa época, 2011, e era 2012, era quase um carro do ano. Só coloquei as roupas no carro, falei com a minha esposa: tô indo embora, quer ir? Se não quiser pode ficar. Coloquei só a roupa no carro, a televisão, que era a coisa mais cara que tinha na época, de tubo. E entrei no carro e ela falou: não, eu vou com você. E eu fui daqui até Vitória chorando. Chorando, igual criança. Por que, Deus? Por quê?
por quê que eu tô passando por isso? Perdi minha casa. Fui traído por um pastor safado. Meu próprio sangue me passou a perna. Por que tá acontecendo isso comigo? Eu custei tanto conquistar. Eu tinha um salão, quem sabe lembra, na praça. Eu tive que vender aquele salão ali pra pagar a dívida. E lá eu ensinei muitos e muitos barbeiros a trabalhar. E até hoje dou curso. Mas eu não vou entrar em detalhes, não. Só sei que eu fui pra Vitória. O testemunho que eu quero contar não é nem isso. É que é só uma introdução. Para que você entenda como Deus é bom e nada para Ele é impossível. Lembro eu que eu sou muito amigo do pastor Luiz. Eu sempre ia lá pregar nas igrejas dele. Lá em Central Carapina, Serra. Lá é perigoso demais. E ele não estava lá. Ele falou, Carlinhos, a casa é sua. Eu tô aqui na minha igreja na Bahia. Mas pode chegar e entrar. Eu já vou avisar os pessoal que tá indo lá, que lá é muito perigoso. Aí ele deu ordem aos traficantes para deixar eu entrar na favela, que lá você tem que ter ordem para entrar no rabo da gata. Aí entrei, só que eu e minha esposa, no primeiro dia a gente não nos sentiu bem. Porque sem o pastor lá, a gente ficou com muito medo lá, morre gente toda hora. É um clima muito ruim. Aí eu liguei pra missionária Penha, que também é muita grande amiga minha. Tanto que eu que levei ela pra lá, quando ela precisou de mudança, eu falei, põe só a gasolina que eu te levo. Nunca fui um cara de interesse, nunca fui um cara ambicioso. Quem me conhece sabe, sempre fui prestativo. Pra glória de Deus, que o homem não é bom, bom é Deus. Então nisso, falei, ô Penha, eu tô aqui em Vitória, aqui, na Serra, mas eu não tô me sentindo bem aqui. A senhora mora onde aqui? Ela mora em Graúna, perto aqui de Santa Rosa, Itacibá. Vem pra cá, missionário. E ela gostava muito de mim, muito mesmo. E assim eu fiz. Fui pra casa da missionária Penha, morar de favor, ô trem ruim. Mas até que no começo foi bom, abraço, beijo, conversa, tal, e nós dormíamos no chão, eu e meus filhos no chão. Tinha dia que eu não tenho vergonha de falar não, eu mijava na cama, de tão cabeça ruim que eu tava, acordava mijado. Não sabia que dia era, que hora era, acordava com síndrome do pânico, onde eu tô, assustado. Aí eu me lembro que eu vendi meus móveis todos aqui, porque pagar mudança não compensava. Aí eu comecei, como eu tava morando de favor, eu comecei a trazer uma carninha, um pãozinho, era meu dever, ajudar. E a pior coisa, quando estamos morando de favor, é quando acaba seu dinheiro. Aí quando começou a acabar, começou aquelas conversinhas, aqueles cochichinhos. E aí entra também um complexo de inferioridade na gente. Parece que tudo que fala é contra a gente. Aí eu fiquei, gente, tem que sair daqui, tem que dar um jeito de arrumar minha vida. Tô incomodando. Minha filhinha pequena tinha nem um ano. O Ricardinho tinha uns 2 aninhos. De fazer bagunça, e às vezes criança, a gente faz bagunça, incomoda os outros, e é assim. Aí nisso, eu lembro que eu fui numa igreja em frente à casa missionária. Eu nunca tinha ido lá. E eu tinha um orgulho dentro de mim, que eu nunca pedi emprego na minha vida. Eu nunca pedi emprego, nunca fiquei desempregado. Fábrica de bloco, picolé, cableletra. Eu trabalhei tanta coisa. Tudo veio na minha mão. E eu assim, eu vou ter que pedir emprego, cara. Primeira vez na minha vida. E entrei na igreja com esse propósito. Falei, Deus, abre as portas do emprego pra mim, preciso trabalhar, acabou meu dinheiro. Aí do nada um rapaz que tava do meu lado falou assim, jovem, eu vejo em você uma presença de Deus muito forte. Eu não sei o que você veio buscar aqui, né? Mas é só manda te falar que a porta que ele vai te abrir já tá aberta. E eu só falei, Deus, obrigado. Aí eu lembro que no outro dia eu tinha esse carro, esse Gol G5. Eu entrei dentro dele e falei, Claudete, peguei meus meninos, vão ali. Vão ser caladinhos, não vão nem avisar ninguém, não. Vamos procurar serviço. Aí fomos, pegamos a 262, passamos por Itacibara, que nós estávamos morando em Cariacica. Descemos 262, antes de descer a segunda ponte, por baixo da segunda ponte, eu li lá, Salão do Mineiro. E eu falei com a minha esposa que se um dia Deus permitisse, meu salão chamaria Salão do Mineiro. Aí eu encostei o carro, voltei com meus meninos no colo. Eu tinha 2 barbeiros lá, o Mineiro, que é o Marcos Antônio, e o Zequinha. Aí eu cheguei meio assim, e eles pensaram que eu era viado, eles pensaram que eu era bicha. Por quê? Eu andava com a cabeça escovadão, aquelas calças saruel. Aqui em Minas é normal, mas pro capixaba, pro carioca, não é normal. Eles pensavam que eu era viado. Eu falei, gente, aí dentro desses caras, eles comeram cismado comigo assim, então eu expliquei pra não, isso aqui é meu estilo, igual Gustavo Lima, pai, moda. Aí nós começamos a rir, falou assim, realmente tem uma cadeira sobrando aqui, faz um teste. Mas só que eu não tinha levado meus material de cabelo, não acredita?
Aí ele falou assim, ó, aqui cada um tem seu material. Falei, nó, então beleza. Aí eu tinha sobrado 200 e poucos reais. Fui lá e comprei uma máquina mais barata que você pensar, uma tesourinha baratinha e tal. No outro dia eu tava lá fazendo o teste. Aí passou pouco tempo, eu fiz amizade com muita gente, conquistei muita gente. Só que o salão, e virei amigo deles. Viu? A porta já estava aberta. Nada é impossível para Deus. Aí eu lembro que nós viramos muito amigos, tanto que, olha só, assim como José do Egito, eu lembro nessa passagem, como ele foi preso, ele teve a chave da cadeia em mãos. E ganhou confiança dos carcereiros que ele podia sair e entrar na cadeia da hora, podia abrir e fechar. E assim foi, eu lembro que com pouco tempo, esse dono do Salão Mineiro, fama de mão de vaca, viu? Ninguém gostava muito dele, não. Ele tava cursando faculdade de finanças, não, gente, contabilidade. Ele ia ser contador. Aí ele gostava que eu trabalhava porque eu ficava pra ele, eu abria o salão e fechava o salão pra ele. Ele confiava em mim, eu poderia roubar ele, eu poderia passar a perna nele, eu poderia, sei lá se eu fosse um ladrão, mas ele confiou em mim. Então eu fiquei uma pessoa importante no salão. Só que teve uma crise muito grande. Mesmo um papelzinho, não, vai você, não está escorrendo tanto que nem chorar aqui. Aí nisso, teve uma crise violenta em Vitória. E tinha dia que eu ia pro salão e às vezes ganhava 15 reais, ganhava nada. Só que Deus já estava começando a trabalhar na minha vida. Porque igual eu falo, tudo que você faz... Ó, tampa o nariz aí, hein? Fecha, tampa o ouvido aí. Ó. Tudo que você faz pro próximo, volta pra você. Já estava começando a melhorar as coisas. Além de eu estar empregado, já tinha ganhado amizade com o pessoal, eu já não estava morando mais de favor na casa da Penha, não. O filho dela, Delu, quem lembra do Delu, padeiro, que é filho da Penha que morava aqui? Ele passou uma fase difícil aqui, uma época, que nem dinheiro pra cortar cabelo ele tinha. Eu cortava pra ele, ajudava ele. Fiz algumas coisas a mais pra ele, que não é bom ficar falando, não, porque quem a gente faz com essa mão, você precisa saber, não. Fui pra glória de Deus. Aí ele morava lá numa casa separada, e ele trabalhava viajando. O senhor Carlinhos, sai da casa da minha mãe, mora na minha casa lá, porque lá fica vazio. Eu viajo, eu volto depois de 2 meses, 3 meses. Lá já tem fogão, tem cama, eu já gostei. Já não tava morando tão assim de favor. Agora eu vou acelerar aqui um pouco a mensagem, irmãos, porque eu só queria que vocês entendessem que nada é para Deus impossível. O que ele fez por mim foi tremendo. Olha só, teve um certo dia, que nem eu, nem o Mineiro, nem o Zequinha cortamos nenhum cabelo. E todos os dias o Mineiro, ele levava café pra gente. Pão, bolo. Ele era mão de vaca pra tudo, mas pra comida não. Todo dia ele pagava almoço pra gente. Sou muito grato a ele. Aí nesse dia ele falou, Carlinhos, amanhã eu vou muito cedo pra faculdade. Traz o café pra nós. Eu falei, trago. Fiquei todo feliz. E peguei a garrafa de café, pus no carro e fui embora. Quando eu pego a 262, pra poder pegar Itacibá, pra poder chegar em Graúna, a luzinha da reserva do carro acende. Falei, nó, e agora? Como é que eu vou voltar amanhã pro serviço? Era 17 quilômetros. Apesar que dava, mas mesmo assim, deu aquele medinho. Aí no caminho, a linda Claudete, a amada esposa Claudete, liga pra mim e fala que essa linda aqui tava sem fralda. Traz fralda, acabou. E eu apenas com 17 reais no bolso. E eu ia abastecer o carro, se abasteça o carro, compra a fralda. É igual eu falo, irmãos, você quer ser abençoado? Escolha abençoar a sua família. Priorize a sua família. Na mesma hora eu parei no supermercado chamado Internacional, comprei uma fralda Sapeca, 17,80, fui para casa. E cheguei em casa, falei que Claudete, carro tá acabando a gasolina, mas a fralda tá aqui, ó. E amanhã você faz café para mim cedo, fazer favor que eu tenho que levar pro salão. Aí a dona Claudete diz assim, que café? Não tem café. E eu sem R$1 no bolso, irmãos. Meu Deus, eu falei, agora, o que eu vou arrumar? Eu até me emociono que eu não lembro desse testemunho, porque vocês vão entender, o milagre, vocês vão entender aonde foi o milagre nisso aí. E às vezes a gente é testado por Deus para ser abençoado. Na mesma hora eu dobrei o joelho no chão e falei, Senhor, e agora? Eu vou passar vergonha amanhã?
Não tem gasolina, a fralda já tá aqui, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho crédito com ninguém aqui, eu tenho vergonha de pedir fiado. O que eu vou fazer? Eu vou passar vergonha. E nisso, irmãos, eu posso morrer aqui agora, que Deus pode tirar minha vida, porque eu conheço muito pregador que mente para poder aparecer. Eu tenho um amigo lá chamado Ricardinho. Vou até depois mostrar pra vocês uma medalha que eu tenho, que eu fui campeão cariaciquense lá, jogando bola. Eu jogava bola com esse menino. Pensa numa pessoa do bem. Legal demais, querido. Não tinha inimigo não, o cara era diferenciado, Ricardinho. Ele me liga. Ô, mineiro! Ele era meio folgado da carioca. Fala tu, tal. Ô, tá pegando alguma coisa contigo, irmão? Falei, não, tá tudo de boa. Não, pode falar a verdade, senhor. Você chegou há pouco tempo aí, sabe que você tá passando dificuldade, tal. Mas nós tá aí pra levantar você. Qualquer coisa. Não, faz o seguinte, Deus tocou no meu coração pra te ajudar com o negócio aqui. Vem aqui em casa. E ele não morava muito longe, não. Aí eu peguei meu carro e fui lá. O que a gente pensa na hora? 100 conto, 200 conto, dinheiro. Crente só pensa em dinheiro, infelizmente. A maioria dos crentes hoje em dia é tudo hipócrita. É dízimo, é oferta, só quer dinheiro. Só quer passar a perna nos outros. E eu tive essa mentalidade. Ai, gente, nossa, tomar que me deu. Mas também, né, ao menos 10 reais me ajudava. 10 reais eu comprava um pote de café. Mas agora chega o milagre, irmãos. Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele sabe o que você precisa. É na medida. Cheguei, bati no portão. Ricardo, o que foi? Ô, mineirinho. Chegou sem graça assim, a mão pra trás. Ô, não sei porquê, só tava orando ali. E Deus me incomodou pra te dar um pote de café. Ou, eu fiquei sem reação na hora. Café Barão. Eu não sei porquê, eu orei, eu repeti a oração. Pensei se era dinheiro, se era arroz, se era feijão. Ele só mandou te dar esse pote de café. E eu falei, seu Ricardinho, e é isso que eu preciso. Na hora chorou eu, chorou ele, chorou a esposa. Eu peguei meu carro, voltei numa alegria. E falei só assim com Deus. Deus, se eu conseguir comprar a fralda, se veio o pó de café, que era o milagre que eu precisava para não passar vergonha no outro dia, esse carro vai chegar lá com a gasolina que tem. Aí o que eu fiz? Pela 262 era um pouco mais longe, mas era mais rápido. Eu decidi descer pela Bahia de Vitória. Porque se o carro pelo menos apagasse, eu empurrava ele ia, que é reto. Agora 262 não é muito carro. E assim eu fiz. Cheguei lá com o carro engasgando. Encostei. Em frente ao salão tinha um posto Shell. E eu não sabia que o mineiro, ele tinha carro. Nesse dia ele foi com um Fox branco 2014 zero. E ele tinha dia demais, mas era muito vaca. E só na motinha velha. Aí beleza, cheguei com a garrafa de café todo feliz, alegre. E nesse dia, cortei até uns cabelinhos e tal. Mas, igual eu falo, nada pra Deus é impossível. O melhor tá por vir. Por isso que eu falo, irmão, tem coisa, eu tô testemunhando aqui porque isso tá sendo bom. Não é pra você, não, é pra mim mesmo. Porque eu tô passando uma fase na minha vida tão difícil financeira que tá parecendo impossível. Algumas decisões erradas que eu tomei, tá parecendo impossível. Mas o mesmo Deus que me tirou de uma situação que eu tô contando agora, me tirou de várias outras. Minha filha nasceu quase morta. Meu filho já teve convulsão e vários livramentos. Ele vai me tirar dessa. Sabe por quê? Olha que interessante. Mineiro falou comigo assim, Carlinhos, não, a gente chamava de mineiro. É mineiro, no fim do dia, tem que ter uma conversa séria com você, viu? E fechou a cara. Falei, nossa, o que eu pensei? É lata. Não tava tendo dinheiro pra mim, nem pro Zequinha, nem pro mineiro. É igual time de futebol, Tem um goleiro titular que nunca